Olá, alunos. Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. A proposta dessa semana é justamente a gente trabalhar as várias dimensões da pobreza, né? E para essa aula eu trouxe uma pesquisa de doutorado, né, de uma pesquisadora com o nome Adriana, né, da Unicamp, e ela faz um brilhante estudo justamente para compreender como que existe dentro do Brasil, né, diferentes dimensões e formas de ver a pobreza. Então vamos lá, né? Começa da seguinte forma o estudo dela. Entre os anos de 2000 e 2010, a pobreza monetária sofreu importante redução em todas as regiões do Brasil, graças aí ao crescimento econômico com melhora na distribuição de renda, né? Ocorre que a pobreza multidimensional, aquela que leva em consideração outros fatores além da renda, tais como condições de moradia e educação, continua ainda sendo um desafio a ser enfrentado pelo país, especialmente nas áreas mais rurais e urbanas. Aliás, nas áreas rurais, né? A constatação faz parte da tese, né? Então, como eu já havia falado, da tese doutoral da economista Adriana Serra, né? Que é do Instituto de Economia UIE da Unicamp, né? Sob a orientação do professor Walter Belick. A pesquisa foi contemplada e ganhou também um prêmio CAPES em 2018 na área de economia. Então é a partir desse olhar, né, da economia, de um estudo doutorado, né, de doutorado sobre essa temática da pobreza, que a gente parte hoje para o nosso estudo de filosofia, compreender as diferentes formas de pobreza. Em seu trabalho, então, né, foi constatado a incidência da pobreza multidimensional entre as áreas rurais e urbanas. Então, ela fez um comparativo, né, em relação à pobreza na região urbana com a região rural. Tendo em vista as marcantes desigualdades espaciais, né, existentes no território brasileiro, para com isso, ela utilizou dados do censo demográfico, alcançando assim a realidade das condições de vida ao nível dos municípios, né? A economista desenvolveu então uma proposta de modelo econométrico espacial de modo a considerar a relação entre variações da pobreza e crescimento econômico. De acordo com a autora da tese, os resultados das análises demonstraram que as assimetrias em termos de privações, né, entre as áreas rurais e urbanas permanecem elevadas, apesar da melhoria das condições da população em todos os indicadores avaliados. Adriana explica que ocorreram no período considerado avanços substanciais no acesso à eletricidade e bens de consumo duráveis nas áreas rurais, mas ainda registram graves carências em saneamento, né, em acesso à educação básica e esta última relacionada principalmente a jovens e adultos. Ou seja, o acesso ao ensino fundamental foi praticamente universalizado, chegou a todos. O mesmo, porém, não acontece nas faixas etárias de 15 a 17 anos de idade. Ainda temos uma parcela importante da população analfabeta, né, que não sabe muitas das vezes nem ler nem escrever. O que é inaceitável, né? Além de muitos jovens e adultos que cumpriram, né, poucos anos de estudo, pontua a pesquisadora, acrescentando que a pesquisa não aborda a questão da qualidade da educação. Foi ofertada, mas não sabe a questão da qualidade. Ainda segundo o estudo, os dados obtidos indicam que somente uma parcela da população, de certa forma, foi simultaneamente declarada pobre, tanto na perspectiva monetária quanto na perspectiva não monetária, ou seja, de recursos mesmo, né? E de estrutura. Daí a importância de os países, no caso o Brasil aí incluído, desenvolverem índices, né, próprios para mensurar o problema, ou seja, compreender o problema da pobreza multidimensional. O fato de a pessoa ter uma renda que a coloca fora dos padrões convencionais de pobreza não significa, né, que ela de fato deixou esta condição, visto que ainda pode estar sofrendo importantes privações em outras áreas, né? Observa aí a pesquisadora. Particularmente, então, a economista defende que a principal prioridade do Brasil, né, dentro do esforço de combate à pobreza, deve ser o investimento em educação. A educação é fundamental não somente para ampliar as oportunidades de inserção das pessoas
no mercado de trabalho para, de certa forma, ampliar, né, as condições e conferir autonomia. No sentido mais amplo do termo, a vida delas, considera a Adriana, ela esclarece que a pesquisa considerou duas dimensões de pobreza: o padrão de vida e educação, né? A variável saúde não foi trabalhada diretamente, porque o censo demográfico não traz informações sobre o tema. A primeira dimensão, né, levou em consideração os seguintes indicadores: canalização de água, banheiro de uso exclusivo, destino do lixo, energia elétrica, bens de consumo duráveis e a densidade morador-dormitório, né? A segunda contemplou dois aspectos: frequência à escola e alfabetização e adequação idade série escolar, né? E nível de instrução. Conforme a autora da tese, a distribuição espacial da pobreza multidimensional no território brasileiro se mostrou similar à pobreza monetária, né? Fartamente registrada pela literatura. A maior incidência, então, ocorre nos municípios do Nordeste e Norte e Nordeste, né? Que se observa essa expressiva pobreza, né? Multidimensional aí. Conforme, então, a Adriana, né? A literatura destaca a importância das relações entre as áreas rurais e urbanas para o desenvolvimento e para a redução da pobreza. A proximidade com centros urbanos favorece o acesso dos moradores das regiões rurais e bens e serviços e amplia, então, aí as oportunidades de trabalho destes. A pesquisadora, de certa forma, verificou que o setor de serviços foi o que mais contribuiu para reduzir aí a pobreza nas micro-regiões rurais, né? E aí, finalizando aí, então, essa pesquisa, esse trabalho, né, de doutorado, em outras palavras, os dados vão revelar a importância da renda na agrícola para a redução aí da pobreza rural, ou seja, não é possível resolver a pobreza rural somente por meio de uma política setorial agrícola, né? A agricultura é importante, sem dúvida, mas é fundamental criar alternativas em outras atividades, dado que elas têm potencial para contribuir para a redução aí da pobreza. Considera, então, a autora da tese, que contou com bolsa de estudos concedidas pela a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, né, para a realização do doutorado, né, dentro da Universidade de Leeds, né, na Inglaterra, sob a supervisão de Gaston. Então, alunos, é a partir dessa aula que a gente vai poder trabalhar um pouco, né, essa temática, então, das várias dimensões da pobreza e como a gente pode compreender melhor que nem sempre esse desenvolvimento monetário, financeiro, quer dizer que, de certa forma, está diminuindo a pobreza, porque ela é bem complexa, né, dentro da nossa sociedade. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.